Boas-vindas a mais esta análise trazida pela Ford College. Bom, há pouco tempo celebramos uma vitória e tanto, né? A conclusão bem-sucedida de uma implantação em estágios na mainnet da Solana. E olha, foi um momento fantástico, mas a verdade nua e crua é que o trabalho está apenas começando. Pense nisso como o lançamento de um satélite. O foguete subiu, a carga foi entregue no espaço, a poeira baixou na plataforma e agora? Agora precisamos do nosso controle de missão. A equipe não pode simplesmente cruzar os braços e torcer para a gravidade fazer o resto. Precisamos de sistemas de rastreamento de ponta a ponta, usando uma linguagem super clara para entender a saúde da nossa aplicação. É hora de transformar todos aqueles artefatos de implantação em uma visibilidade operacional completa. Então, vamos mergulhar nisso. Nosso projeto de hoje tem 6 estágios rápidos. Primeiro, a missão pós-lançamento. 2. 3 camadas de visibilidade. 3. Métricas essenciais do sistema. 4. Alertas e ação rápida. 5. Conformidade e o relatório. E, por fim, preparação para a otimização. Entrando na nossa primeira fase, a missão pós-lançamento, ou seja, de artefatos à visibilidade operacional. É super comum existir aquela ilusão de que um lançamento bem-sucedido é a linha de chegada, mas quem trabalha no dia a dia com infraestrutura sabe a verdade. A implantação é só a cerimônia de abertura. O satélite está em órbita, claro, mas se não tivermos um painel para rastreá-lo, como saberemos se os painéis solares realmente abriram? Vamos ver o contraste brutal que existe na realidade do desenvolvimento Web3. De um lado, temos a implantação cega. É aquela situação onde a estratégia de monitoramento de uma equipe consiste basicamente em esperar que as pessoas comecem a reclamar no X ou no Discord porque os fundos não estão se movendo. Definitivamente não é o ideal, certo? Do outro lado, temos a implantação observável. Aqui sim existe um controle de missão proativo. Pipelines de telemetria contínuos alertam a equipe sobre uma falha de instrução ou um gargalo de rede muito antes de qualquer impacto real ser notado por quem usa a aplicação. Na Web3, essa visibilidade proativa é simplesmente a única maneira de sobreviver a longo prazo. Avançando para a nossa seção 2, 3 camadas de visibilidade. Vamos conhecer os sensores do nosso controle de missão. Estas são as 3 camadas de visibilidade que, trabalhando em conjunto, nos dão um quadro absolutamente completo do ambiente de execução da Solana. Primeiro, a telemetria on-chain. Estamos falando aqui dos logs estruturados do programa lá na blockchain, das taxas de erro e dos estados de conta que são parseados. Segundo, temos a telemetria off-chain. Essa camada observa o mundo fora da cadeia, a latência das APIs de back-end, as métricas dos nossos nós RPC e, claro, a saúde geral do servidor. E a terceira camada, que é totalmente indispensável, é a telemetria sintética. O que é isso? Bom, envolve injetar intencionalmente um tráfego controlado, como verificações de integridade e o chamado tráfego canário. Tudo isso para medir o estado base do sistema e identificar muito rapidamente quando ocorre qualquer degradação de performance. Agora, o grande diferencial aqui é esse conceito de transação canária. O nome vem daquela prática bem antiga, onde mineiros levavam canários para dentro das minas de carvão para detectar gases tóxicos. Lembra disso? Pois é, no nosso caso, trata-se de um script automatizado que envia continuamente uma pequena transação para o nosso contrato inteligente. E o pulo do gato é o seguinte: essa transação não movimenta fundos, ela transfere exatamente 0 lamports, mas, mesmo assim, ela é assinada, é processada pela rede e passa por todo o caminho de invocação do programa. Isso nos permite testar a via de comunicação e a saúde do programa várias e várias vezes, sem absolutamente nenhum risco financeiro, validando que o caminho da transação está livre de falhas. Então, o que é que isso quer dizer? Que isso não vai mover dinheiro do nosso programa para mineiro. Chegamos então à terceira seção, métricas essenciais do sistema. São os mostradores no nosso painel. Analisando as métricas aqui, temos literalmente o coração do nosso monitoramento. Pensa só, latência de transação, médio tempo de ponta a ponta. Se esse tempo disparar, isso indica uma lentidão de back-end ou um congestionamento na rede. Depois temos a taxa de falha de instrução, que mede a porcentagem de erros diretos. Esse é o indicador primário de que o código pode ter algum problema de corretude. Já as unidades de computação por transação avaliam o custo de processamento, sinalizando caminhos de código ineficientes. E, por fim, as taxas de erro de RPC, que indicam instabilidade no nó ou alguma limitação de taxa. Ter um entendimento super claro de padrões e métricas como estas é algo fundamental.
E diga-se de passagem, é exatamente o tipo de padrão de excelência que comunidades de aprendizado em Web3, como a Forge College, sempre enfatizam para quem constrói na rede. Indo para a seção 4, alertas e ação rápida. Hora de ver como configurar nossos alarmes. Afinal, ficar olhando fixamente para um terminal de logs contínuos até os olhos sangrarem, bom, é algo que quase toda pessoa que desenvolve já fez uma vez na vida, mas definitivamente não é uma política sustentável. Precisamos configurar alarmes inteligentes, regras com baixo nível de ruído. E para evitar alertas inúteis, adivinha só? Usamos a matemática. Esse número 95 aqui representa o percentil 95. Usar médias simples pode acabar escondendo picos de lentidão grotescos sobre um mar de transações rápidas. Mas focar no percentil 95 significa que estamos olhando diretamente para o comportamento dos 5% piores casos. Então, se a latência do percentil 95 degradar para mais do dobro da nossa linha de base e permanecer assim por mais de 5 minutos, opa, isso é um sinal muito claro de que a experiência geral está comprometida. É um limiar super concreto para disparar um alerta real. Este trechinho de lógica IML para o Prometheus mostra exatamente como essa mentalidade de baixo ruído é codificada na prática. O alerta de erros canários observa a métrica de erros, mas note a condição absolutamente crucial ali. Por 1 minuto. Ele não dispara imediatamente no primeiro erro isolado que aparece. Pelo contrário, ele exige que a falha seja sustentada por pelo menos 1 minuto inteiro antes de sinalizar a equipe. Isso é o que chamamos de redução de variação rápida entre um estado de erro temporário e um estado normal. É a nossa defesa principal contra a temida fadiga de alertas, garantindo que, quando o pager tocar de verdade, exista um incêndio real para apagar. E assim chegamos à nossa quinta seção, conformidade e o relatório, ou seja, o nosso diário de bordo inalterável. O fluxo no mundo real funciona desta forma, linear e bem inevitável. Primeiro, a telemetria crua vinda de nós RPC e do nosso gerador de tráfego canário é ingerida constantemente. Segundo, se uma anomalia persistir, a regra de alerta que acabamos de discutir avalia esses dados e emite um sinal, gerando um chamado para a pessoa engenheira que estiver de plantão. Terceiro, e de longe o mais importante, após o incidente ser resolvido, toda essa cadeia é capturada em um documento curto e com marcação de tempo chamado Debug Underline Report. Esse relatório serve para amarrar o alerta que foi disparado, a evidência da causa raiz e as ações corretivas que foram tomadas. Esse relatório é alimentado pelos nossos pontos de verificação de conformidade, que são simplesmente vitais. Precisamos de logs de auditoria imutáveis das transações, registros extremamente precisos de qual versão do código foi implantada e exatamente quando, além de snapshots exatos das configurações daquele momento, como as flags de funcionalidades estavam ativadas. E é super importante esclarecer uma coisa. Estamos falando de controles operacionais e evidências puramente de engenharia, ok? Não se trata de nenhum tipo de aconselhamento jurídico ou legal. É, na verdade, a prova técnica e incontestável de que a equipe mantém a rede sob um controle operacional rigoroso, com rastreabilidade total. Finalmente, chegamos à nossa última sessão, a número 6, preparação para otimização, abastecendo o futuro. A grande beleza de capturar todas essas evidências operacionais de forma tão estruturada é que elas deixam de ser apenas ferramentas para apagar incêndios. Elas se tornam o combustível direto para a inovação. Os dados revelam pontos quentes no código, mostrando exatamente onde a infraestrutura precisa ser otimizada. Então, o ponto crucial aqui é reunir as ferramentas que foram construídas nesta etapa de preparação para o projeto Capstone. O script que roda a transação canária, os arquivos YAML com as regras de alerta que ignoram os ruídos, os registros visuais de que os painéis refletiram o incidente e o nosso famigerado Debug Report detalhado. É mandatório que todos esses artefatos sejam submetidos e mantidos no repositório principal do projeto. Não são apenas arquivos temporários, são a verdadeira base analítica que vai guiar a próxima grande evolução do sistema. Isso nos deixa com uma reflexão bem provocativa. A teoria só nos leva até certo ponto. Quando as pessoas reais inundarem a aplicação, quais gargalos de processamento invisíveis essa nossa vasta rede de sensores de telemetria irá revelar? É exatamente nesse momento que a verdadeira engenharia brilha, ajustando e escalando o sistema com base na realidade on-chain e não em meras suposições. Para se aprofundar muito mais na construção desses pipelines operacionais incríveis e explorar outras maravilhas da engenharia na Web3, acessem o site forge.college. Lá existe um universo inteiro de recursos educacionais esperando para transformar a forma como criamos o futuro da internet. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise da Forge College e até a nossa próxima missão.